está tudo errado. E aí a gente vê por que o Brasil está sofrendo tanto, por que Deus entregou essa nação aos corruptos. Porque a corrupção também está dentro dos templos. Então Deus, agora tem um grande detalhe, agora eu vou falar na qualidade de profeta, tá? Tem um grande detalhe. O Senhor disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro aqui, Jesus está outorgando para Pedro a missão da inauguração da igreja primitiva, ou seja, lá em Atos, a igreja começa com Pedro e os apóstolos, ok? E os demais apóstolos, Pedro e João. E eu quero que você entenda o seguinte: Jesus deixa bem claro, ó, as ovelhas são minhas, apacenta, ou seja, cuida delas, trata delas, ensina elas, mas elas continuam, Jesus falando, mas elas continuam sendo minhas. Vocês não são donos de ovelhas. Infelizmente, gente, como é chato você ver, como é ruim você ver, porque é isso que eu sempre pedi muita sabedoria a Deus em todo o meu tempo de pastor, que eu nunca me sinta dono de ninguém. A gente, claro, a gente cuida, a gente ensina, é o nosso dever como pastor ensinar, cuidar, tratar, isso é apacentar. Mas a gente não pode se sentir dono de ninguém, gente, porque primeiro que a gente não vai conseguir controlar ninguém. Primeiro que nós não temos, a gente não vai ficar 24 horas por dia ficar atrás da vida de ninguém. Não vai. Então, o que limita hoje é a pessoa ir para a igreja ou assistir uma live aqui, uma pregação, mas você não tem muito contato. Você está ministrando, a pessoa vai à igreja, você ensina, abre a Bíblia, prega, tal, aquela coisa toda, e aí a igreja tem aquele ajuntamento, às vezes quando tem uma confraternização, uma festa, aquela coisa toda, um jantar, e aí você vai se aproximando, né? Você tem mais um convívio, mas é só aí, você não vai proibir as pessoas. Você não vai achar assim, não, fulano é meu, fulano é minha. E aí você vai chamar um candidato do demônio, um candidato que é contra tudo aquilo que você prega, vai falar assim: olha, bota esse candidato na tua igreja superlotada, e diz assim: as ovelhas são tuas, essa igreja é tua. Gente, acabou. Sinceramente, gente, eu não sei o que falta mais para que a gente possa, eu não sei, sinceramente. Olha, é difícil eu entender como alguém pode falar isso e fazer isso. Eu quero deixar bem claro o seguinte: o meu posicionamento. Eu, obviamente, queridos, eu tenho posicionamentos muito claros. Eu sou conservador e sou de direita. Então eu procuro e aconselho que você procure partidos e candidatos de direita. Coloca no Google aí, partidos da direita. Se bem que o Google é tudo vermelhinho, né? Mas é fácil saber. Candidato de direita. Ou algum candidato que você notadamente conhece, que você sabe que tem valores de família. Mesmo, gente, tem muito candidato que sequer é evangélico, mas tem valores da família dentro de si enraizados. E eu quero falar uma coisa para vocês: todos nós, todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, pelo menos da minha época, sempre teve valores de família. Essa coisa foi vir para esses tempos agora. Esse negócio de inclusão, disso, daquilo, isso foi de agora, gente. Mas nós sempre tivemos valores de família. E outra coisa, eu sempre convivi com gente de toda a raça, religião e de todo espectro que você possa imaginar. Eu trabalhei em cartório um bom tempo da minha vida, gente. E lá no cartório que eu trabalhei, tinha um rapazinho lá que era homossexual e a gente se dava muito bem. Enfim, eu trabalhava com eles, a gente trabalhava e acabou, gente. Então eu não me meto na vida de ninguém. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. E eu sempre deixei os meus valores muito claros. Porque uma coisa é você ser, outra coisa é você ser militante. Então, a maioria das pessoas que, infelizmente, né, que optaram pelo outro lado, elas não são militantes. Eu conheço um bocado de gente que não é militante e é de direita. Ok, gente? Então, só para você poder entender que nem sempre a pessoa que é de direita tem que ser evangélica, tem que ser crente. Não, gente. Não. Muito pelo contrário.
A gente está passando uma vergonha muito grande nesse Brasil, porque eu estou descobrindo que, não digo a maioria, mas boa parte dos crentes não são de direita, não são conservadores, são de esquerda. Boa parte dos crentes do Brasil são de esquerda, apoiam a esquerda, votam na esquerda e sabem que a esquerda tem pensamentos completamente antagônicos ao que a Bíblia fala. Mas essas pessoas não estão nem querendo saber. Elas votam. E a nossa diferença, principalmente, eu estou falando por mim, tá? Eu falo por mim, falo pela minha mulher, eu falo por aqui em casa aqui. Aqui não tem gado, aqui não tem bolsomínio. Aqui tem conservador de direita, mas eu penso, minha mulher pensa, nós pensamos. E não adianta vir com um papinho para cima da gente não, que não engana. Ok? É evidente que entre... Vou ser bem claro, tá? Vou usar os nomes aqui. Eleição em 2026. Bom, se tirar o Lula da cadeia, podem tirar a inegibilidade do Bolsonaro. 2026, eleições, Bolsonaro e Lula. É evidente que eu vou votar em Bolsonaro de novo. Ou se for alguém outro da direita e outro da esquerda, eu vou votar na direita. Isso não tem a menor dúvida disso, gente. Só para você poder entender. Eu vou votar em um conservador. Só para você poder entender. Mas eu não sou teleguiado. Não sou gado. Não sou bolsominion. Mas é evidente que entre direita e esquerda eu vou votar sempre na direita. Tá dando para entender? Que fique claro isso. E eu oriento isso. No caso, eu estou falando aqui o nome Bolsonaro, poderia ser outro nome de direita. Né? O Nicolas não pode ainda, que o Nicolas não tem idade para se candidatar a presidente. Nem o Pablo Marçal, não sei. Mas seja lá como for, o candidato que for conservador em 2026, eu vou votar. Não tem a menor dúvida disso. O candidato que for a favor da família de bons costumes e deixar claro pra gente isso, e depois que for eleito não virar casaca, tudo bem. Porque se depois que for eleito se decepcionar, a gente não vota mais. É simples assim. Então, o que está acontecendo hoje? Essa polarização que o Brasil foi tomada, né? O Brasil hoje está polarizado. São dois lados. A direita e a esquerda. Não tem essa história, né? Porque, mas tem centro-esquerda, centro-direita, né? Gente, é direita ou é esquerda? Simples assim. Não tem para onde correr. Então, coloca no teu coração essa certeza. Coloca no teu coração essa verdade e saiba de uma coisa. Nenhum pastor, nenhum líder, bispo, seja lá o que for, tem o direito de colocar quem quer que seja ao púlpito da igreja e falar assim: essa igreja é tua, essas ovelhas são tuas. Queridos, está tudo errado. E aí a gente vê por que o Brasil está sofrendo tanto. Por que Deus entregou essa nação aos corruptos? Porque a corrupção também está dentro dos templos. Então Deus, agora tem um grande detalhe. Agora eu vou falar na qualidade de profeta, tá? Tem um grande detalhe. O Senhor, qual é o nosso papel? Orar para que Deus faça esses homens caídos tomarem um choque e falar: Senhor, me arrependo. Como diz o texto lá em Apocalipse, lembra-te de onde caístes e se arrepende. Ainda há a chance dessa galera de se arrepender ainda. Ainda há a chance desses pastores e líderes de grandes igrejas falar assim: que besteira que eu fiz, Senhor, me perdoa, se retratar. Mas eu vou dizer uma coisa: quem não se retratar com Deus, quem não se arrepender da cagada, desculpa o termo, que está fazendo agora, ok? E apoiando gente completamente descompromissada, apoiando gente que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com a família, que não tem compromisso, enfim, gente, você sabe o que eu estou falando aí. Olha, Deus vai começar, já está escrutinando, e Deus vai colocar mais amostra. E o que Deus manda falar? Essas denominações vão ser fechadas. Pode ter 50 anos, pode ter 100 anos, pode ter o que for. Vai começar a minguar. Deus não vai tolerar mais isso. Deus não vai tolerar mais essa patifaria. E se esses homens não se consertarem, vão para o inferno. Vão arder no inferno. É assim que Deus manda falar. Eu tenho todos os pecados, todos os erros do mundo, mas eu amo ao Senhor Jesus Cristo. E eu não comungo com pensamentos contrários à Bíblia. Eu não comungo com gente que tem pensamento contrário à Bíblia. Eu não voto esse tipo de gente. Enfim, não dá para você. A Bíblia diz que não tem comunhão entre luz e trevas, gente. Não tem. Não dá para sair de uma mesma fonte água salgada e água amarga, água doce e água amarga. Não tem, gente. Então, se você está entendendo, se você sabe que Deus está falando contigo, em nome de Jesus, gostaria que você compartilhasse essa mensagem. Essa mensagem não, não é minha mensagem. A gente está aqui, né, praticamente esclarecendo.
mas eu apresentei textos para que você saiba que não se pode fazer o que está fazendo, e para provar que a igreja sofre, e o Brasil sofre porque a igreja no Brasil se corrompeu, e não é de agora não. Faz tempo que ela está corrompida. Só que isso agora cheirou o mal às narinas de Deus. Isso subiu. Esse cheiro horrível, fético, esse fedor subiu às narinas de Deus. Homens que se julgam poderosos e grandes, com seus narizes em pé, que acham que são donos de igrejas e denominações, que entregam as suas denominações a políticos avarentos, corruptos, maldizentes, que amam esses políticos que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com o povo. Olha, Deus vai cobrar, e essas denominações vão sofrer, mas Deus manda avisar que as pessoas honestas que estiverem lá dentro, Deus vai fazer a venda cair dos olhos, e essas pessoas vão sair imediatamente. É o que Deus manda falar.